Olá pessoal, voltamos com Química Orgânica e hoje nós vamos falar de uma nova função orgânica. Hoje nós vamos falar dos ésteres, mais uma função oxigenada que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, como eu disse, compostos que têm oxigênio na sua fórmula, além de carbono e hidrogênio, e eu tenho que observar a ocorrência desse grupamento aqui, tá? Carbono fazendo dupla ligação com oxigênio, fazendo uma ligação com um radical aqui aberto, fechado ou aromático, e do outro lado do oxigênio ele também está ligado a uma cadeia aberta, fechada ou aromática. Então, essas combinações, todas elas valem. Aberto, 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 fechado, aromático, aberto, fechado, aromático, aromático. Então, eu tenho que observar o C dupla O e em cada uma das extremidades a ligação de uma cadeia carbônica. No cotidiano, né, os ésteres eles são bastante encontrados nas gorduras animais e vegetais. Então, a gente encontra eles em óleos, no abacate, nas castanhas, nas oleaginosas, né? No chocolate, no coco, na manteiga. Então, produtos como óleo da semente do algodão, o sebo, a banha, manteiga, são basicamente formados por ésteres de ácidos carboxílicos. E nós já vamos ver o que significa isso, ésteres de ácidos carboxílicos. Os ésteres de menor peso molecular, né, de menor massa molecular, eles são líquidos incolores voláteis e têm cheiros agradáveis. Então, eles são usados na indústria do perfume, para a fabricação de essências artificiais. E à medida que esse éster vai aumentando a sua massa molecular, eles vão se tornando líquidos mais viscosos, né, como os óleos vegetais, os óleos animais. E aqueles que já têm uma massa molecular bastante elevada, eles já se tornam sólidos. Então, são as gorduras, as ceras de abelha, cera de carnaúba. Então, a gente encontra o éster numa grande variedade na natureza e também de forma artificial. E aqui alguns exemplos de flavorizantes, que é como a gente chama essas essências derivadas dos ésteres, que são usadas na indústria alimentícia, na indústria de perfume, de bebidas, né? Aqui de produtos cosméticos. Então aqui a gente tem a lavanda, framboesa, maçã, flores, rum, cereja, mel utilizado na indústria alimentícia, o morango. Temos também essências que promovem aromas e sabores de manteiga, sabores cítricos, banana, canela, pêssego, amora, uva, frutas de uma forma geral, abacaxi, pera, pêssego, eu não sei qual a diferença desses dois pêssegos aqui, que não está em português. E aqui uma espécie de o mirtilo, eu acho que é uma cerejinha, né? Então eles têm, a gente encontra uma quantidade bastante grande de ésteres utilizados como flavorizantes. A obtenção dos ésteres, né? Como que obtém os ésteres? A partir da reação de um ácido carboxílico reagindo com um álcool e formando o éster. Então, essa reação da hidroxila do ácido carboxílico com o álcool libera uma molécula de água e eu tenho a formação de éster. Essa reação acontece sob condições especiais, ela acontece naturalmente, mas sob condições especiais de aquecimento e um catalisador como o ácido sulfúrico, ela acontece de maneira mais rápida, que a gente chama de esterificação.
tá? Então, eu obtenho uma das maneiras de obter os ésteres é dessa maneira, reagindo um ácido carboxílico com um álcool. Nomenclatura dos ésteres. Então, eu vou observar da mesma forma como todas as outras estruturas, o começo, o meio e o fim da minha cadeia. Prefixo, infixo e sufixo. Sabendo que o prefixo indica para mim o número de carbonos da cadeia principal, que o infixo indica para mim o tipo de ligação entre os carbonos e que o sufixo indica para mim a função que pertence a esse composto. Estamos falando de éster. Então, nesse momento, nós vamos olhar para essa cadeia de uma forma um pouco diferente daquela a qual a gente olhava para as demais. Então, eu vou identificar aonde eu encontro a minha função. Então, C dupla O, sendo que nas duas extremidades estão ligadas cadeias carbônicas. Certo? Eu vou pegar o carbono que está fazendo a dupla O, e com oxigênio aqui, e vou considerar essa minha primeira cadeia, partindo daqui, ó. Então, essa é a minha cadeia. Então, eu tenho um carbono, MET, 2, ET. Ligação do tipo simples, AN. Só tem carbono e hidrogênio, hidrocarboneto, O. Então, esse daqui é o etano. E acrescento ato. Então, olha lá, esse é o etanoato. Então, desse lado de cá é o etanoato. Então, é nome do hidrocarboneto mais ato. E do outro lado, que está ligado ao oxigênio, eu vou considerar como radical. Esse radical é o metil. E vou acrescentar lá, na verdade. Então, é o etanoato de metila. Ok? Então, ó, do lado de cá, nome do hidrocarboneto mais ato. Do lado de cá, nome do radical, ila. Etanoato de metila. Então, eu costumo falar que é o ato de ila. Vamos, então, dar nome a esses ésteres aqui. Então, eu venho, identifico na minha cadeia a função C dupla O com cadeias ligadas, né? Aqui a cadeia termina aqui, mas não tem problema. Então, eu tenho carbono ainda aqui. Então, do lado do carbono é o nome do hidrocarboneto mais ato. Então, como é o nome desse hidrocarboneto com um carbono? MET, ligação simples, porque só tem ligação com o hidrogênio, AN, terminação O, metanoato. E do outro lado, eu dou o nome do radical com terminação ila. Então, metil, então é metila. Então, esse composto é o metanoato de metila. Este outro aqui, função aqui, tudo que está do lado do carbono para cá é o ato. Então, esse é o MET, etanoato de MET. Outro radical, só que agora tem dupla, né? Então, não é etila, é etenila, porque eu preciso contar que tem uma dupla ligação. Então, esse é o etenoato de etenila. Também podemos chamar de etanoato de vinila, porque esse daqui é o vinil. Lembra que o etenil é o mesmo que vinil, é o seu nome usual. Esse daqui nós temos aqui, ó, tudo do lado do carbono para lá. Só o benzeno com uma valência livre é o fenil, mas o benzeno com carbono como radical, né? Eu chamo ele de benzil. Então, aqui eu vou chamar de benzoato.
tá? E do outro lado eu tenho met-et, etil. Então eu chamo de etila. Então esse é o benzoato de etila. E esse último, função aqui, tudo ligado para cá é met-et, etanoato. E esse outro radical aqui, CH com 2CH3, é o isopropil. Então, de isopropila. Então, esse é o etanoato de isopropila. E para concluir, nós vamos falar dos ésteres ramificados. Então, nós vamos identificar tudo que está, aqui é a função, né, C dupla O. Lembrando, gente, que isso daqui pode estar escrito de uma outra maneira, de uma outra configuração. Não necessariamente tudo que está do lado esquerdo e tudo que está do lado direito. Eu posso escrever ao contrário, espelhado, tá? É a mesma estrutura. Eu sempre tenho que observar o carbono que está ligado com a dupla O. Então, tudo que tiver do lado de cá, eu vou colocar o átomo. E tudo que tiver do lado do oxigênio, ila, tá? Aqui eu posso também dar nome sem usar a ramificação. Afinal de contas, isso aqui é o met, et, prop, but, pent. Isso aqui é isopentil, tá? Mas, em vez de colocar isopentanoato. Mas vamos fazer na forma de radical. De ramificação. Então, eu vou considerar essa minha cadeia principal, vou começar a numerar por aqui, porque por aqui é mais perto da função, e vou achar um radical. Em que carbono? No carbono 3. Então, eu coloco 3-metil, cadeia principal, met, et, prop, but. De simples ligação, carbono, hidrogênio, O, butanoato. Então, olha lá, 3-metil, butanoato de, aqui é o que sobrou. O que sobrou para mim? Met, et, il, etil. Então, eu coloco de etila. Então, esse composto é o 3-metil butanoato de etila, tá? Esse também podia ser o isopentanoato de etila, se eu considerar tudo isso daqui como isopentano. Esse aqui é a mesma coisa, achei a minha cadeia aqui. Vou começar a numerar mais próximo da função. No número 3, eu tenho metil, também é butanoato, e o radical que sobrou aqui é o fenil. Então, é o 3-metil butanoato de fenila, ok? Então, a gente para por aqui nos ésteres e depois a gente volta com outras funções. Tchau, tchau!